Olá, primeiro ano! Hoje nós vamos trabalhar a última aula sobre par e ímpar. Quando que a gente reconhece que um número é par e quando a gente reconhece que um número é ímpar ou que ele não consegue formar um par e sobra. Então, na última vez que nos encontramos, na nossa última aula, nós falamos bastante sobre uma brincadeira que é muito comum, que muitas crianças fazem para decidir quem começa o jogo, quem escolhe a bola, se escolhe campo, quem vai começar a fazer a brincadeira, enfim. Essa brincadeira se chama par ou ímpar. A professora explicou que você deveria treinar com alguém aí na sua casa, que poderia ser o adulto que está cuidando de você, poderia ser um colega, alguém que estivesse brincando, um irmão, e que nós iríamos contar nos dedinhos se o número era par ou era ímpar. Então a gente soma os números da gente com os números de quem está jogando com a gente. E por causa disso eu vou chamar um colega meu, professor também, que é o professor Lucas. Pode vir, professor Lucas. Oi, crianças, tudo bem? O professor Lucas, ele trabalha também dando aula, assim como eu, e o professor Lucas vai demonstrar comigo como é a brincadeira do par e ímpar. Então, Lucas, eu vou escolher par, certo? Certo, então eu vou ser ímpar, professora Hilda. Então tá, eu vou esconder minha mão aqui atrás, você também. E aí a gente vai colocar uma mão, cada um escolhe o número, que é surpresa, é segredo. Eu vou pôr o meu número e você também põe o seu. A soma dos dois números vai dizer pra gente se ganhou par ou se ganhou ímpar, tá certo? Tá certo. Então é 1, 2 e já! Ixi, a prof perdeu. 2 mais 1 vai dar 3. 3 é um número ímpar. Então, o Lucas, que escolheu ímpar, ganhou o jogo. Então, ele começa a brincadeira. E eu que perdi, vou continuar dando aula. Obrigada, Lucas. Obrigada. Eu tenho certeza que vocês entenderam como funciona essa brincadeira e que vocês vão poder sempre usar essa forma, essa técnica para poder escolher os seus times e começar o campo, a ordem de começo, de chegada, enfim. Vocês podem usar essa brincadeira do par e ímpar para diversas coisas. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar agora na nossa página com a lupa na mão e vamos entender um probleminha que vai aparecer aqui. O Eduardo e o João estão jogando o jogo do par e o ímpar, que nem eu e o Lucas estivemos jogando aqui na frente de vocês. O Eduardo escolheu o par e mostrou a mão com o seguinte número. Ele escolheu o par e mostrou a mão com o número 3. Para que o Eduardo, que mostrou a mão com o número 3, ganhe, que números João pode jogar? Marque um X sobre as possibilidades. Então, veja. De novo, vamos para a pergunta, porque ela é uma pergunta bem complicada. Eduardo e João estão jogando o jogo. Eduardo escolheu o 3, mas ele escolheu mostrar o 3, só que ele escolheu o par. E aí a gente tem que saber se o João vai ganhar, aliás, se o Eduardo vai ganhar. Então, vamos mostrar aqui. Para que o Eduardo ganhe, que números João pode jogar? Marque um X sobre as possibilidades. Se o Eduardo quer ganhar e ele é par, ele colocou o número 3. Que número que o João tem que jogar para que fique o número par? Número 1. Se o João jogar o número 1, eu formo 1, 2, 3, 4. Então, o X aqui nós vamos marcar. Porque se o João jogar o número 1, fez número par, a soma deu um número par, que é o número 4. Muito bem. Número 2. Se o Eduardo marcou 3 e o João disse 2, 3 mais 2 vai dar o número 5. 5 não é par. Então, esse 2 não pode ser marcado. Agora, o 3. Se o Eduardo escolheu marcar 3, ele tem 3. Aí, o João joga o número 3. Ele coloca aqui, 3 do Eduardo, 3 do João.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é um número par. Então, podemos marcar o número 3. Marca um X sobre ele, que é a possibilidade dele ganhar. Agora, o número 4. Se eu somar os 3 dedinhos, o número 3 que o Eduardo colocou, mais o número 4 que o João colocou, eu tenho o número 7. O número 7 não é um número par, é um número ímpar. Isso quer dizer que quem ganharia o jogo seria o João. Mas eu quero que o Eduardo ganhe, então o João tem que colocar, não pode colocar o número 4. E o número 5? Vamos contar? 3 que o Eduardo colocou, mais 5 se o João colocar 5 dedos. Quanto que eu somo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número 8 é um número par ou um número ímpar? É um número par. E se o Eduardo escolheu par, esse número 5, então, deverá ser marcado com um X. Então, se o João jogar com o 1, jogar com o 3, jogar com o 5, ele vai conseguir marcar ponto para o Eduardo, que escolheu o número par. Na outra rodada da brincadeira, aconteceu um pouquinho diferente, tá? O Eduardo escolheu ser ímpar. Muito bem. E mostrou a mão com o seguinte número. Ele escolheu ser ímpar e mostrou a mão com o número 2, tá? O que aconteceu? Para que o Eduardo ganhe, que números o João pode jogar? Marque um X sobre as possibilidades. Muito bem, ele escolheu ser ímpar. Então, eu vou marcar o 2 que ele colocou, mas o amigo jogou 1. Se ele jogar 1, eu formo o número 3. Número 3 é ímpar. Então, vamos marcar um X aqui. Porque ele quer ser ímpar agora, nessa outra rodada. Agora aqui, o número 2, tá? No número 2, eu somo os 2 que o Eduardo jogou, mais os 2 que o João jogou. Eu contei 1, 2, 3, 4. Agora, o número 4, ele é um número par. Então, esse número 2, eu não posso, se eu marcar o número 2, não vai dar ímpar, vai dar um número par. Agora, se eu marcar o número ímpar, tá? O que é que eu vou conseguir marcar aqui? Se eu marcar o 3, o Eduardo pôs 2, eu coloco 3. Que número que vai somar? 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é um número ímpar. E o Eduardo escolheu ímpar. Então, se eu colocar um X no 3, é porque o Eduardo vai ganhar. Número 4. Eu somei 2 do Eduardo mais 4 do João. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei 6. 6 é um número par. E o Eduardo escolheu ímpar. Então, eu não posso marcar o número 4. Já o número 5. 2 mais 5 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho um número ímpar e o João escolheu ímpar. Então, o Eduardo escolheu ímpar. Se o Eduardo escolheu ímpar e o João mostrar 5, vai formar um número ímpar e o Eduardo vai ganhar o jogo. Então, nós temos que saber bem certinho, na nossa cabecinha, o que é um número ímpar e o que é um número par. Vamos recordar junto com a professora, tá? Número terminado em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Números terminados em 2, 4, 6, 8, 10 são números pares. Agora vamos pensar no que nós trabalhamos até então. Considere aqui uma coisa bem importante. Marque um X no quadro que completa a frase corretamente. Um número par mais um número par resulta em um número par ou ímpar. Se eu juntar o 2 que é par com outro 2 que é par, eu vou ter um número par. Presta atenção. Agora, então, um número par mais um número par resulta em um número par. Um número par mais um número ímpar resulta em um número
ímpar. Por exemplo, eu tenho o número 2 e o número 3. O número 2 é par, o número 3 é ímpar. Eles vão resultar no número 5. O número 5 é um número ímpar. Então, um número ímpar mais um número par resulta em um número ímpar. Agora, presta atenção. Um número ímpar mais um número ímpar resulta em um número par ou ímpar? Olha só, eu tenho um número ímpar mais um número ímpar. Que número eu formei? 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu formei um número par. Então, um número ímpar mais um número ímpar resulta em um número par. Estamos aprendidos sobre par e ímpar? Todo mundo conseguiu perceber como é que a gente junta esses números e de que forma que eles conseguem se organizar em números pares e números ímpares? Todo mundo já está craque nessa resposta e eu tenho certeza que vocês não vão mais se enganar. Lembrando pela última vez, números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares, que não formam pares. E aqui, números terminados em 2, 4, 6, 8, 0, são números terminados em números pares, eles são pares, porque formam pares e não sobra nenhum de fora. Então, número ímpar sobra, número par não sobra. Beleza? Todo mundo entendeu o que é par e o que é ímpar? Vamos lá! Formando os parzinhos em casa, aprendendo como isso funciona, vocês vão começar a treinar par e ímpar ajudando em casa a lavar as meias e depois juntá-las para pendurar no varal ou juntar o parzinho para vocês começarem a guardar as coisas na gaveta. Combinado? Um beijo no seu coração e até a próxima aula!